Olá, o Papo de Mãe está no ar. Desta vez vamos conversar sobre crianças índigo e crianças cristal, como são chamadas por algumas pessoas as crianças deste milênio. Há quem diga que as crianças índigo são uma nova geração de crianças com habilidades especiais e que tem por objetivo a implantação de uma nova era na humanidade. Mas o que quer dizer isso, afinal? Será que tem a ver com misticismo, esoterismo, religião? Você acredita que há bebês que nascem com alguma missão espiritual? Ou você não acredita em nada disso? Veja os destaques do programa. Você em casa já ouviu falar em criança índigo e em criança cristal? As crianças hoje em dia estão ficando espertas mais cedo, né? Só falta nascer falando, né? E já pedindo. Clarice, esse é um assunto muito comentado na internet e nas redes sociais, né? Não só na internet, como a mídia, de uma maneira geral, está comentando bastante esse assunto. Eu, particularmente, tenho grande interesse sobre esse assunto e espero aprender bastante. Você trouxe o Caio hoje, né? O Caio está aqui hoje, me fazendo companhia. Tá bom, daqui a pouco a gente volta a conversar. O Caio tem até umas coisas que diz que ele quer mostrar hoje, viu, Roberta? Legal. Obrigada, Clarissa. Então agora a gente vem aqui pra frente para conhecer as mães que vieram participar do programa. Vieram aqui a Rita, a Rosana, a Penélope e a Malu. Hoje veio como mãe, a Malu já participou aqui como especialista. A Malu, e na época a gente falou sobre esse assunto, e você veio como mãe, né, da Helena. Tá legal. A Rita trouxe os filhos, Rita? Trouxe, o Theo e a Luísa. Quantos anos que eles têm? O Theo tem 4 e a Luísa está com 1 ano e 5 meses. E o que você sabe sobre criança índigo? Seus filhos, você acha que são crianças índigo? Me conta um pouco essa história. Eu comecei a perceber algumas dificuldades ao lidar na questão de limite, autoridade, e conversei com uma amiga sobre esses assuntos e ela me encaminhou para conversar com a Ingrid lá em Porto Alegre, na época. Eu tinha lido um livro na época, sou pedagoga, estava fazendo pedagogia, e chegou até mim um livro sobre crianças índigo, só que eu não dei muita atenção para esse livro, deixei guardado para ler, já que tinha uma fila de livros para ler, deixei guardado. E voltei a ler quando eu comecei a ter dificuldade com o Theo, assim, uma criança maravilhosa, não tenho o que dizer, afinal de contas, né, eu sou a mãe dele, mas assim, comecei a ter dificuldades porque simplesmente a questão do não, porque não, nunca funcionou com ele. E você, Rosana, é mãe de quem? Mãe da Isabela, Que tá aqui? tem 4 aninhos. É. A Isabela, na verdade, eu classifico como cristal e é o oposto do Theo. Ela é uma criança muito doce, por vezes até passiva, que me fez ter preocupação com a forma dela conviver com as outras crianças, que ela nunca se impunha, ela é muito tranquila. E o que me fez entender que seria cristal, que ela avisou que chegaria. Antes de eu engravidar, eu tive um sonho muito longo, muito detalhado, mas para resumir, ela se mostrou para mim em uma praia e disse que viria para nós e o nome dela era Isabela. E nasce a Isabela, totalmente diferente, e eu perguntava muito para o meu marido, mas você era assim quando era criança? Você não se defendia, para ela não existe feio, tudo bonito, ela sempre explica as coisas de uma forma muito terna e é uma criança encantadora, E diferente ela é pequena, de mim. né? Ela é pequena, tem 4 anos. Né? Sim, ela vai fazer 5 em julho. Eu estava conversando com a Ingrid de lá fora, as coisas que ela conta, e ela tem realmente uma descrição de um outro mundo que aqui a gente não tem ideia. E a Penélope também tem uma Isabela, né? Tenho a Isabela de 9 anos e tenho o João Pedro de 7. E vieram também. Vieram, estão aqui. E você, como que você começou a estudar esse assunto? Na verdade, a minha filha, a Isabela, ela demorou bastante para se comunicar. Então, ela teve um prejuízo bem significativo na comunicação e isso veio um diagnóstico de um possível autismo, inicialmente. Então, eu, advogada de primeira formação, comecei a estudar muito o que a gente poderia fazer dentro dos tratamentos multidisciplinares, né? E uma das opções que eu tive, que eu senti necessidade, era de um tratamento espiritual, né? Fazendo esses tratamentos de cura nela, eu tive acesso às primeiras obras de criança índigo, que na época ainda era muito pouco, né? E eu fui identificando muitas características, mas não só nela, como em mim também. E aí depois, na internet, era muito divulgada a questão das crianças cristais.
E aí eu percebi, ela tem muita sensibilidade, que nem ela chegou aqui, ela demora muito tempo para se organizar. E aí, de repente, ela acalma. E foi descartada a possibilidade de autismo? Então, ela não fecha. O diagnóstico outro dia a gente fez um programa sobre autismo. Sim, isso é muito característico. O diagnóstico de autismo é uma tríade, né? Que seria o prejuízo da comunicação, a dificuldade social e os comportamentos estereotipados. Essa é a base. Depois existem outras características também, né? Então ela segue escola regular, tudo direitinho, mas ela tem um ritmo dela. E quando ela é acelerada ou muito cobrada, isso para ela é muito difícil. Então ela chora, é bem complicado. E a Malu, como mãe da Helena, né? A Helena está com quantos anos? 9 anos. Você também é uma pesquisadora desse assunto, Malu. Comecei a pesquisar quando a Helena tinha mais ou menos uns 2 anos. Eu comecei a perceber que, eu sou psicóloga, comecei a perceber assim, que tudo que eu tinha aprendido sobre desenvolvimento das crianças não se encaixava ali. Tinha alguma coisa que estava muito diferente e eu falava, bom, não pode ser minha filha, né? Deve ter alguma coisa a mais. E aí ela foi, coincidentemente, nesse período ela foi para a escolinha. E quando eu comecei a ter contato com as crianças todas da mesma idade, eu comecei a ver que realmente, assim, tinha um padrão diferente na maior parte das crianças que eu conhecia. Então, eu comecei a estudar o que estava acontecendo e me chamou muito a atenção os casos de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Eu nunca vi tantos diagnósticos daquele, né? E eu falei, bom, o que está acontecendo, né? Aí comecei a pesquisar. Então, aí comecei a ler os primeiros livros sobre crianças índigo. Ao contrário dela, me identifiquei de cara. Falei, né, acho que eu venho de uma linhagem de índigos aí. E para mim foi muito natural, né? Eu tenho a formação kardecista, eu aceitei o assunto com muita naturalidade. Só que como psicóloga e pesquisadora, a abordagem da religião não me satisfazia, a abordagem metafísica não me satisfazia. Então eu comecei a estudar mais para ver assim, bom, como profissional, como eu vou poder intervir com essas crianças. E faz 7 anos que eu estudo sobre isso. Porque tem muita gente que diz, é porque os pais hoje não sabem impor limites, mas é mais difícil impor limites nessas crianças? É mais difícil, é mais difícil por isso, porque de repente eles vêm com uma coisa que é uma certeza tão grande com o que eles falam, que realmente deixa a gente desconcertado. Então vamos tentar entender assim, o que é a criança índigo, o que é a criança cristal. Participam também do nosso papo a psicóloga Valdenisa Siri, autora do prefácio desse livro aqui, ó, vou mostrar para o Almir, Educando Crianças Índigo. Isso. Obrigada pela participação. Obrigada a você e você também participou desse livro aqui, né? Isso, fiz a revisão técnica. Aprenda a Educar a Criança Índigo. Isso mesmo. E também participa a Ingrid Canhete, que veio de Porto Alegre participar. Isso. Obrigada. E ela tem aqui vários livros, né? Quantos são ao todo, Ingrid? São 4 livros aqui. Estão todos aqui. Sim, eu tenho outros livros, mas não sobre esse tema. Eu tenho esse livro chamado Brilho nos Olhos, que eu considero que foi um precursor, né? Na época eu ainda não tinha as informações dessa geração, mas eu acho que eu já estava preparando, tanto que a capa é com crianças numa árvore, né? E ele trata dessa questão que as crianças hoje nos mostram e nos ensinam o caminho de como ter o brilho nos olhos, que é justamente o caminho da alma, né, se expressando através dessas janelas da alma. Então é um livro precursor. Depois eu escrevi Crianças Índigo, que foi baseado nas primeiras informações que eu recebi. Eu comecei a estudar, me identifiquei como um índigo adulto. E fiquei encantada e apaixonada pelo assunto. Não tinha nenhum livro aqui, eu mandei buscar o do Li, que era nos Estados Unidos, li em inglês mesmo, e aí comecei a participar de uma rede latino-americana de estudos sobre os índigos. E aí as pessoas começaram a me pedir aqui no Brasil para escrever, porque eu passava informações. Então aí que saiu o Crianças Índigo. Tá? E depois eu escrevi o Adultos Índigo, porque as pessoas começaram a falar, não, mas só um pouquinho, sou adulto e estou me identificando. Porque o livro, a primeira edição do livro Crianças Índigo, ela tinha um capítulo sobre adultos, eles se identificavam. E aí, então, eu comecei a me dedicar e saiu em 2008 o Adultos Índigo. E agora, bom, no ano passado eu lancei o Crianças Cristal, né? E as pessoas já estão pedindo adultos cristal, evidentemente que é um processo, a gente está tratando aqui do processo evolutivo humano.
Então, é um processo dinâmico desde que o mundo é mundo, como eu sempre digo. Só que o que nos chama a atenção, digamos, de uns 25, 30 anos para cá, os estudiosos todos lançaram o olhar. Nós notamos que as crianças, que os jovens estavam muito diferentes e cada vez mais diferentes, em termos de características físicas, tá? Características psicológicas e características espirituais. Quais características físicas, psicológicas e espirituais? Tá. Afinal, a gente fica são curiosa. Até assim, quem são os índigos? Quem é a criança cristal? Qual a diferença de uma coisa e de outra? E quem definiu isso? Né? Certo. Bom, a nomenclatura crianças índigo, ela tem origem nos estudos de uma pesquisadora norte-americana, Nancy Antap, que nasceu com o dom de visualizar a aura e se direcionou, provavelmente essa é a missão dela, se direcionou para pesquisas. Hoje, há mais de 30 anos, ela faz pesquisas relacionando uma presença de uma cor no campo energético, na aura de uma pessoa, com características de personalidade dessa pessoa e também com a sua missão, o seu propósito de vida. Ou seja, ela nasceu com determinadas características e dons, porque ela tem uma missão aqui. E aí que esse nome se disseminou pelo mundo, e é o nome mais aceito atualmente. Índigo, em função da cor azul índigo presente na aura da pessoa, identificado por essa pesquisadora. E daí, e a característica assim, de personalidade, qual seria que mostra essa mudança? São muitas, mas eu vou falar das que chamam mais atenção. Então, essa presença dessa cor estaria relacionada com uma energia muito forte, tá? Vamos dizer assim, ela vem capacitada com uma energia muito forte, muito intensa, uma grande quantidade de energia, tá? E uma energia forte no sentido de fazê-la romper com muros, romper com regras, romper com fronteiras. Então, os índigos, eles são por isso chamados de rompedores de sistemas. E cristal tem um outro perfil? Cristal tem um outro perfil. Eu digo que eles são um grupo, né, como evolução continua, um grupo dentro dos índigos com características específicas. São chamados de pacificadores, porque eles têm, diferente dos índigos, e as mães até já deram algumas pistas, eles têm uma energia mais tranquila, de paz. E eles transformam, não como um índigo, né, que ele vai para derrubar o muro, então ele não aceita o não de jeito nenhum. Né? Ele bate contra o muro e volta, no outro dia ele diz para a mãe de novo, tu não grita comigo, tu está errada, tu não faz assim, e se recusa a obedecer pela energia do controle da autoridade. A criança cristal, ela transforma o ambiente com a simples presença. E Valdenissa, você falou que é um assunto antigo, né? Mas agora está na mídia, está despertando o interesse de todo mundo, as pessoas tão curiosas agora, né? Querendo saber por que razão, o que é o índigo, o que é o cristal. O que a gente observa é que esse progresso do ser humano, ele já vem acontecendo há alguma época. E sempre tivemos algum índigo aqui pela humanidade vindo com um poder de transformação. Porque o índigo, ele está muito ligado na questão da transformação. Ele vem para atuar em todas as áreas que nós temos hoje, dentro dessa melhora, né, trazendo uma melhora naquilo que a gente viu que deteriorou. Nos lembrando dos nossos conceitos morais, não morais pela lei humana, mas um conceito moral, daquilo que a gente entende de mais transcendente, que a gente sabe, mas não pratica. E o índigo, ele vem exatamente nessa prática. Ele vem exatamente para nos lembrar que a gente precisa ter respeito, que a gente precisa ter solidariedade, que a gente precisa ser fiel à amizade, ser honesto, ser justo, porque um dos valores que o índigo traz com muita potência, muito forte, é a justiça. Eles não gostam de ver coisas erradas. E se você mentir para eles, eles percebem no ato que você está mentindo. Seria uma coisa de resgatar para a humanidade essa bondade, esse relacionamento como se fosse uma coisa de trazer uma paz para Exatamente. Uma coisa que eu queria entender é o seguinte, todas as crianças que nascem a partir de agora, todas são consideradas índigo ou é uma ou outra? Como que identifica isso? Então, desde 2000 se acredita que 100% das crianças que nascem são na vibração da frequência cristal. Né? Como eu estava falando, então são crianças, algumas com características índigo mais fortes, convivendo com as características cristal, outras puramente cristal. Tá? Então, o que se acredita é que
como o processo de evolução e de transformação da humanidade, ele precisa ser acelerado. Nós estamos atrasados, né, com a lição de casa, então estão nascendo em número assim de 100% para ativar esse processo, porque essas crianças vêm justamente nos ajudar, como falava a Valdeniza, no resgate dos valores morais, éticos. E o grupo é esse? Tem algum outro grupo, alguma coisa? Não, eu acho assim, além das crianças serem 100%, essas crianças vão ativando o nosso inconsciente. Então, assim, os adultos que também vão se tornando índigo, essas características vão aflorando, que é essa a missão delas, vão transformando. Também? Sim, que seria um dos objetivos deles, inclusive, transformarem os adultos, né? Acho que o principal, e algumas crianças, elas verbalizam isso, elas têm uma missão de curar o planeta. Então, é como se, com a presença de todas essas crianças aqui, por exemplo, a gente está imerso, né, numa piscina de energia cristal. Por isso que a Ingrid está toda de azul, né? A unha azul, casaco azul, agora eu entendi a cor índica. Para ninguém ter dúvida. Clarissa, então a gente vai chamar o bloco. Tem algum comentário aí? Tem sim, tem a Maria Berenice Lima, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Ela fala: não sou espírita, mas acredito na evolução humana por razões óbvias. Se a humanidade não evoluísse, ainda estaríamos vivendo como no tempo das cavernas. A verdade é que as crianças de hoje são sim mais espertas, antenadas e, por que não, evoluídas. Sejam índigos, cristais ou a denominação que for, esses novos seres estão nascendo e crescendo. Que eles consigam transformar o lugar em que vivemos no mundo melhor, pois é muito a ser feito. Parabéns, papo de mãe, ela fala. Que bom. Então, olha, a conversa continua no próximo bloco. O Papo de Mãe volta já. Você sabe me dizer o que é uma criança índigo? Não. Sei dizer não. E você saberia me dizer o que é uma criança cristal? Não. Não sei. Sei não. A senhora acha que as crianças hoje em dia estão mais exigentes, estão mais pidonas? Com certeza, moço. Só falta nascer falando, né? E já pedindo. Por quê? Porque eu tenho um neto de 2 anos e ele fala de tudo, ele pede tudo, ele faz o que ele quer, ele é birrento. A senhora acha que ele tem uma personalidade forte? Hoje em dia, todas as crianças têm, né? Já nascem com essa personalidade. E quando ele quer uma coisa que eu não dou, ele vai lá e abre a geladeira. Porque ele quer, ele vai e pega. Isso é uma característica de uma geração mesmo? Sim, é uma Eu característica. escuto assim, muito que estão chamando de criança índica criança mal educada, sem limites. Eu escuto muito isso, porque eles realmente se impõem, sabe? Tem gente que diz, mas é só dizer que não, é dizer... Claro que tem o trabalho de educação, de limite. Eu não deixo meu filho fazer o que ele quer, nós não deixamos em casa. Mas ele argumenta mais e ele sabe o que ele quer. Ele não tem dúvida sobre o que ele quer. E às vezes a gente tenta dar uma volta. E a Luísa, com 1 ano e 5 meses também, ela sabe direitinho o que ela quer. Então às vezes a gente tenta dar uma enrolada, uma enganada, e ela... Não, é aquilo ali. Aquilo que a moça falou de que a criança hoje em dia já nasce falando, não? Como é que é? Vocês sentem isso? As pessoas já têm essa consciência da geração diferente. Independente se chama de índigo, cristal, geração Y, que fala-se uma linguagem mais corporativa, mas as pessoas já têm consciência disso. Só não trata com essa linguagem, eu vejo às vezes como com receio de ser mal interpretado, porque acaba tendo uma ligação com religião. O que eu percebo é, eles têm uma certeza intrínseca. Então, eu sei fazer, eu sei o que eu quero, eu sei o que é verdade. E muitas vezes os pais não negociam isso, e sim tentam impor. Tentando impor, a primeira reação é a ira. E aí é que vem os comportamentos que eles chamam de falta de educação. Mas eu acho que o maior desafio está ali, na ausência da verdade. Né? Quando os pais tentam impor o que eles acham dentro de crenças, dentro daquilo que eles aprenderam na educação dele. E aí eu acho que acaba dificultando a parte da educação.
gera ira, gera falta de educação, porque eles querem mostrar Por isso qual que é a verdade. Nós, como pais, também estamos sempre aprendendo, né? Então, os pais, eles têm que passar por uma transformação Exatamente. também para saber lidar com essas crianças, porque o que a gente vê muito acontecendo hoje em dia essas crianças acabam sendo diagnosticadas como hiperativas, com déficit de atenção, como mal educadas, e muitas até tomam medicamentos, Sim, porque, na verdade, a gente diz muito que os índicos estão aqui para nos ensinar. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas qualquer criança traz ensinamento para pai e mãe. Mas, na verdade, os índicos são persistentes. Eles não se deixam castrar com facilidade. Eles lutam por aquilo que eles são e os pais precisam rever exatamente o que ela comentou sobre as crenças. Porque existe todo um trabalho de autoconhecimento que os pais precisam fazer através do comportamento que aquela criança vem trazendo. E é uma educação de valores, né? O que eles trazem para os pais é uma educação de valores. Exatamente. Aquilo que muitas vezes os pais não têm como ensinar porque não aprenderam. Né? E eles já têm. E até rever as suas crenças mesmo. Porque comigo funcionou assim. Então, com meu filho também vai funcionar. E não meu pai fazia assim, eu também faço. E aí os pais ficam resistentes, porque as crianças estão tentando ensinar, mudar o que eu acho. Dentro disso, eu acho uma coisa muito delicada. É esse fio da navalha que me fez estar estudando tanto tempo sobre isso. Porque, assim, ao mesmo tempo que eles vêm, sim, com essa sabedoria intrínseca, esse conhecimento, essa imposição, a ética é uma coisa muito importante, eles vêm, como a Ingrid falou, com uma força energética muito grande. E a força energética sem direção, ela pode ir para qualquer lugar. Então, existem eles sim manipulam. índigos. Aí seria a questão da manipulação, né? A manipulação, que é uma questão muito importante. E assim, existem sim índigos mal educados. Existem sim índigos e cristais sem limite. Sim. Né? Porque os pais são pais. Essa eu acho que é a grande dificuldade, assim. Tá tudo bem, eles vieram para nos ensinar, mas assim, eu estou na função de mãe. Por algum motivo, essa criança nasceu através de mim e cabe a mim garantir que ela, que ela desenvolva. Dar um contorno, né? Colocar um caminho. Eu parei de trabalhar, eu não voltei, aliás, eu não voltei mais trabalhar desde que a Helena nasceu, estou retomando agora, porque eu percebi isso, assim, que a necessidade era muito mais importante naquele momento de qualquer trabalho que eu educasse ela, que eu desse a atenção que ela precisa, que é muito grande. Por quê? Tem esse lado da manipulação, ela exige uma negociação que a gente tem que ter uma disponibilidade muito grande, mas porque emocionalmente ainda há uma fragilidade muito grande. Então, são crianças que eles, tanto emocionalmente, eles sentem com uma intensidade muito grande o ambiente, a coisa que veio do coleguinha, tudo se torna muito grande, como energeticamente eles vão captando, como se fossem radares. Então, essas crianças, de repente, elas começam a ter ataques de raiva, ou elas ficam ensimesmadas, elas ficam acabrunhadas, ficam tristes, e a gente não sabe por quê. E tem uma questão aí, eu queria só aproveitar, porque eu acho que é bem importante e está no momento. Assim, ó, essa força que pode se transformar numa agressividade que assusta, muitas vezes, assusta os adultos e assusta até outras crianças. Qual é o problema? É o problema de quando a gente não consegue, os pais não conseguem dar limites adequados, que não significa a energia do controle. Mostrar limites, dar parâmetros, e a força para isso vem do exemplo, porque se os pais... Isso sempre foi verdade, né? Se os pais dizem uma coisa e fazem outra, e só que isso, pela alta sensibilidade dos índigos e também dos cristais, eles são hipersensíveis, eles são multissensoriais, né? É como antena parabólica, e eles também são multilaterais, eles têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso tudo pode gerar muito estresse para eles, para os pais e para os professores. É só importante, acho, retomar uma coisa que vocês duas comentaram aqui, ao mesmo tempo que a gente, você está falando, né, poxa, é um desafio, não é que é mal educado, existem crianças mal educadas. Então, assim, de não confundir, nem de justificar e falar, não é que meu filho, ele não é educado, é que ele é índigo, também não pode justificar assim. Não, né? porque... Vamos E saber também na não prática. pode, ao contrário, falar também, essa criança é mal educada, assim, não, ela pode ser índigo. Então, de parar para pensar. Eu tenho essa preocupação, assim, de tentar sempre conversar comigo e dizer, não justifica também tudo que o Theo faz em função de uma outra situação. Então, assim, eu estou sempre atenta, eu melhorei bastante como pessoa, eu acho, em função da vinda do Theo, e agora da Luísa ainda, que exige mais ainda,
porque essa questão da negociação é uma coisa que funciona, dá trabalho, mas funciona. Então não é assim, ó, ceder, exatamente como ela falou, não é, a gente não cede, mas ele aceita, geralmente ele aceita quando vem uma explicação de por que não dá agora, por que tem que ser depois, talvez um dia, não precisa nem ser um dia marcado, mas quem sabe um dia ele aceita bem isso. E isso. Com essa negociação você consegue impor limites? Sim. O que acontece? Algumas vezes, estou falando bem como mãe, né? Às vezes estou cansada, estou estressada com outras situações e vem toda aquela exigência dele em função do jeito que ele está e às vezes eu não estou para negociação, então eu tento impor e daí que vem a confusão, o caos, a agressividade. Então, mas eu tenho consciência de que sempre que eu tive essa tranquilidade de negociar, de conversar, de dar atenção, escutar o que ele está falando, que ele fala, mamãe, me escuta, porque às vezes eu não estou escutando, eu estou falando por cima dele, me escuta. O respeito, né? Ele exige muito respeito. A gente até, eu converso com meu marido, às vezes ele fala assim, parece que ele foi rei noutra vida, porque ele exige assim como se fosse nobre. Que eles têm consciência, isso é uma característica da própria divindade. Eles têm consciência de quem eles são e do que eles vieram fazer. Basta tu dizer para uma criança pequena mesmo, diz assim, tu lembra que tu tem uma missão aqui? E continua brincando. Então é isso que a gente nota. E eles são espíritos, almas muito maduras, então também denota. Deixa eu ver na casa da Rosana. Olha, é mais tranquilo. A Isabela ela não tem problema com agressividade e ela me ensinou como negociar com ela. Ela impõe a vontade dela com o olhar. Isso é muito claro desde o momento que ela saiu da minha barriga. E é interessante que ela, em momentos que ela não consegue o que ela quer, ela não é agressiva. Mas, em seguida, vai desencadear um processo de crise de asma, alguma alergia de pele. Que é bem cristal mesmo, né? Agora, a Rosana tinha comentado sobre geração Y, X, também explica um pouco pra gente, porque acho que as pessoas fazem uma salada completa, já mistura, o que quer dizer uma coisa e outra, né? É porque, na verdade, a questão da geração Y é uma geração tecnológica, né? O pessoal está, assim, mudou-se um pouco de cristal e vamos pôr Y, porque é o pessoal que adora curtir muita tecnologia. Eu gostaria só de pegar um pouquinho o gancho que nós estávamos falando da atuação dos pais com essas crianças, né? Não fica tão fácil para os pais assim adequarem a educação de uma criança que vem com essa natureza numa sociedade como nós temos hoje, que é uma sociedade que tem por base desrespeito, não é? Porque todo mundo tem apelido, todo mundo tem pontos que são supervalorizados, que não são os positivos, e muitos desses seres, eles vêm trazendo mesmo essas informações. Eu parece que eu nunca vivi aqui na Terra, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque é tudo tão diferente. Então, é o que a gente costuma dizer, ser pai de índigo ou cristal não é privilégio. É uma tarefa e uma missão também. Como tem sido na escola, Penélope, a relação das crianças? Ou às vezes a escola te chama muito. Como fica essa relação com a escola? Para colocar, né, quem são os seus filhos? Tá, na verdade, a Isa tem um amigo. E ela é super unida com ele. Então, assim, ela não se relaciona muito com a sala inteira. As crianças se aproximam muito dela. Então, um dia ela tá com um, tá com outro. Mas ela tem aquele amigo que compreende ela, que aceita ela, que tem uma frequência muito parecida com a dela. Já o João é diferente, porque ele é completamente social. Então, ele já interage melhor. Mas o que eu venho percebendo, ele dizer, eu não joguei bola com fulaninho, com ciclaninho, ele é muito nervoso, ele briga muito, eu não gosto disso. Então, eles acabam se afastando, né? É muito perceptível que eles gostam de estar com crianças que eles sentem, que compreendem como eles são. Por exemplo, Malu, não sei como que é a Helena na escola, mas tem níveis diferentes de crianças índigo, quer dizer, algumas que manifestam mais Existem características, né? Eles são Existem tipos, subgrupos, existem os são 4 tipos de índigos e dentro de cada um desses 4 tipos nós temos 3 personalidades diferentes. Então é aí que a gente vê essa gama, além das peculiaridades de cada indivíduo. O artista, o humanista, o conceitual e o interdimensional.
né? Daqui a pouco você explica melhor o que são esses 4. Sim, a Helena ela é bem questionadora. A Helena é daquelas que não levam nada para casa, ela resolve, não com agressividade, mas sempre falando. Eu nunca tive um caso com a Helena que fui chamada porque ela bateu em um coleguinha, mesmo de pequenininha, na idade em que isso é esperado acontecer. Mas ela fala, ela procura a professora, agora ela já procura a orientação e fala... Assim, aconteceu isso, eu não concordo, esse meu amigo tem que entender que ele está fazendo uma coisa errada, que o que ele está fazendo não é bom, que as pessoas não estão gostando. Essa certeza e esse senso de justiça dela é uma coisa muito forte e que ela, eu acho assim que às vezes ela até se sente meio oprimida, né, dentro da escola por conta disso, porque sempre está levantando a mão e falando, não sei o quê, é uma coisa desgastante, mas é a característica mais marcante dela. Clarissa, tem algum outro comentário? Tem uma cutucadinha aqui, tá? A Lorena Rodrigues, do Rio de Janeiro. Eu só vejo uma coisa boa de chamar as crianças de Índigo e Cristal. Sabe aquele filho problemático? A mãe, depois de ler um livro sobre o assunto, acaba achando ele especial. O filho deixa de ser peste, difícil, hiperativo e vira cristal. Agora é claro que todas as crianças são encantadoras, especiais, cada uma da sua maneira. O que vocês acham? Quer comentar, Malu? Então, eu acho que ela toca num ponto muito importante que dá um gancho para a gente falar uma coisa importante ressaltar, que é o seguinte: em primeiro lugar, o rótulo. Qualquer rótulo que a gente coloque, ele é indesejado, né? A criança é a criança, é um ser independente do rótulo. Eu, particularmente, nunca chamei a Helena de índigo, ela não sabe o que é isso. Ela foi ouvir agora, por conta de nós estarmos aqui, ela sabe o que é isso. Eu nunca diferenciei. E quando eu comecei a estudar, esse foi a minha maior preocupação. Porque, assim, para mim, na minha visão, tanto faz você falar que a criança tem TDA, é índigo, é cristal, é autista. Para mim, não tem essa... assim, você está rotulando, você está colocando ali. Então, assim, é criança. Vamos olhar esse ser, vamos entender a personalidade que ele tem. Segundo, essa coisa de enaltecer, né, o índigo e o cristal. Gente, não dá, né? Não dá, assim, tá, são especiais, mas eu sou especial. Vieram aqui para que todo mundo fosse. Como eu falei, eu acho que todos os amigos da minha filha são. Eu os vejo assim. E ainda tem a coisa assim, do problema de, a partir do momento, e eu conheci infelizmente casos assim, que a criança tem de fato uma dificuldade, mas aí o lado do ser índigo ou ser cristal é muito mais apaciguador para o pai, né? Assim, em vez de você ter um filho com uma deficiência, um déficit ou alguma coisa, você tem um filho com um caráter especial, e aí a criança não é diagnosticada, essa criança não é medicada, porque assim, tem muito índigo que está sendo medicado sem ser necessário, mas tem muita criança que precisaria, por um tempo, daquele tipo de remédio para ela poder se adequar. Eu acho fundamental o que você está dizendo. O Dr. Casella, do HC, já esteve aqui no Papo de Mãe. Nós fizemos um programa inteiro sobre TDAH e, de fato, tem criança que tem a doença, que tem a patologia e que precisa de tratamento e de medicamento. Mas a criança, bom, enfim, ele veio aqui defender isso porque muitas crianças acabam ficando sem tratamento e podem desenvolver outras patologias. Mas de qualquer maneira, assim, está no, como é que fala? No DSM. É considerado uma patologia, né? Daqui a pouco você fala mais um pouco. Então, no próximo bloco também vamos receber aqui as mamães de um grupo especial, do Cine Materna. Vocês conhecem? O Papo de Mãe volta já. A senhora sabe me dizer o que é uma criança índigo? Não. Rapaz, não sei não, sinceramente. A senhora sabe me dizer o que é uma criança cristal? Não. Pior, não sei. Também não sabe? A senhora acha que as crianças hoje em dia, elas estão preocupadas com a natureza, com a ecologia, com o problema de água no planeta? Não, não estão preocupadas. Por que a senhora acha que elas não estão preocupadas? O que está faltando aí? Muita orientação, dos dois lados, de casa e da escola. Fala uma coisa, você acha que as crianças hoje em dia, elas estão mais donas de si, elas estão mais independentes, mais exigentes? Eu acredito que sim. As crianças hoje em dia estão ficando espertas mais cedo, né? O que você acha que se deve a isso?
Eu acredito que a mãe e o pai estão sempre trabalhando. Antigamente já era mais... O pai e a mãe saíam de casa, mas depois a mãe não trabalhava. Então, hoje em dia, a criança está mais independente. Também não pode ficar culpando pai e mãe. A gente aderiu aí a uma campanha até da revista Pais e Filhos está fazendo, que abaixa o sentimento de culpa das mães, né? E as crianças vieram aqui para frente, daqui a pouco a gente vai conversar com vocês. Antes eu queria saber da Ingrid, a gente falou que as crianças índigo são divididas em 4 tipos, né? Vamos falar um pouco de cada um desse tipo. Sim, então nós temos o artista, são aquelas crianças que geralmente têm um tipo físico mais mignon, às vezes uma musculatura desenhada, porque são crianças que vão se direcionar para a arte sob a forma de dança. São crianças que vêm transformar o mundo através dos seus dons artísticos. E é um grande percentual que a gente está vendo de crianças assim. Então tem até características físicas mesmo. Características físicas, inclusive, já próprias para desenvolver aquele dom, uma voz, né? A gente vê muitos cantores, crianças que fazem performances desde pequena, querem tocar vários instrumentos, né? Então, muito cedo elas demonstram isso e elas dizem, eu vou ser artista, eu vou ser cantora, eu vou ser bailarina, né? Então elas falam isso. Tem o interdimensional, que é em número menor, se acredita que um percentual menor, é aquela criança que normalmente tem um corpo mais avantajado, ela é maior, ela é grande, né, maior do que as crianças da sua idade, e ela tem uma capacidade de se comunicar com outras dimensões, de receber muitas informações, de captar, e que vão ser os pensadores, os filósofos, que vão trazer novas teorias a aportar aqui na Terra. Temos os conceituais, que são crianças normalmente mais quietas, né? Elas não são de muito papo, elas são as crianças de, ele é muito solitário, ele não gosta de a festinha, ele fica na dele. Por quê? Porque essas crianças elas vão ser engenheiros, matemáticos, vão ser muito boas na tecnologia, elas constroem teorias e fazem projetos de novas, possivelmente, né, de novas tecnologias para aportar aqui. E nós temos o humanista, que é um número bem grande de crianças, né? Talvez o maior que a gente vai encontrar. Acho que os artistas e os humanistas estão aí em grande número. Os humanistas são crianças super dadas, elas se relacionam, se comunicam facilmente com todo mundo, elas fazem pontes entre os pais, inclusive, e outros adultos, entre as crianças. Elas têm essa facilidade de se relacionar, de aproximar, tem uma liderança, todos eles têm uma liderança nata, um carisma, mas os humanistas têm isso mais acentuado, né? Eles vão ser os líderes, eles vão ser os médicos, os psicólogos, os terapeutas, né? Por aí vai. E só colocando mais um complemento aqui na colocação da Ingrid, é que não tem o puro. Ele é só humanista, ele é só artista, ele é só... Eles são misturados, tem algumas características. Coisa se destaca mais. Isso, tem uma predominância, por isso a gente diz que é daquele tipo. E dentro de cada um desses tipos, nós temos 3 personalidades diferentes. Então tem muitas variações aí. Fala, o que você quer mostrar pra gente, Caio? Deixa eu pensar. Que livro é esse que você trouxe? Astronauta. O que você quer ser quando crescer, Caio? Astronauta, cantor e trabalha em um avião. Nossa, tudo isso! Então ele quer mostrar o livrinho dele. Vem cá, ó. Mostra aqui pra Candinha. Você fez um livro de astronauta, é isso? Conta, segura o microfone. Conta qual que é a história desse livro. É uma história que é a aventura do mundo. E você é o personagem principal aqui? Olha só! Que legal, hein, Caio? E a Helena, você está com quantos anos, Helena? 9. E você quer ser o que quando crescer, Helena? Trabalhar na confecção de moda. Ah, ela quer ser estilista? A gente vê que ela tá toda estilosa, ó. A unha dela, olha. A unha. Deixa eu ver a unha. Muito estilosa. Toda. Você e a Ingrid, E você, o que você mais gosta, assim, na escola? Que matérias você gosta mais? Sempre tem aquelas que a gente gosta mais e que a gente não vai tão bem, né? Eu gosto de todas as matérias e vou bem em todas as matérias. Olha, que menina exemplar. Você é a Natália, você é a prima, é isso? Você é prima da Helena? É. E você quer ser o que quando crescer, Natália? Veterinária. Que bichinhos que você gosta?
Todos. Você tem animal de estimação? Tinha 2, mas morreram. Você tem, sim. Não. Dos tartarugas. O que você quer ser quando crescer, Letícia? Advogada. E por que você quer ser advogada? Eu gosto. Quantos anos você tem, Isabela? 9. Você gostou de vir aqui brincar no Papo de Mãe? Yes. O que você fez lá atrás com a Marcela e com a Carol? Brinquei. Fez desenho? Fiz desenho. E você já pensou sobre o que você quer ser quando crescer, Isabela? Eu quero ser artista. Qual o seu nome? Pedro. Você tem quantos anos? 7. E você já pensou o que você quer ser quando crescer, João? Já, engenheiro. Isabela tem quantos anos? 4. Isabela, você tá linda, Isabela. Ela veio de boina, Tá de linda. bota. Isabela, você gosta de fazer o que na escola? Cantar. Cantar? Você pode cantar pra gente hoje aqui. Você quer cantar? Quem quiser cantar, pode cantar no encerramento, quer né? hoje? E você gostou de participar aqui do Papo de Mãe? O que você fez lá atrás? Eu brinquei, li história, pintei. E você já pensou o que você quer ser quando crescer? Sim. O quê? Moça de zoológico. Você quer trabalhar no zoológico? Olha, ela também quer trabalhar com os animais como ela. E por que você quer trabalhar no zoológico? Conta pra gente. É porque eu gosto dos animais. O que eu queria saber das especialistas é sugestões de como facilitar o aprendizado em sala de aula, que eu trabalho na rede pública, mínimo de 35 por sala. Eu tento fazer algumas coisas que eu tenho estudado, mas não está sendo suficiente. Qual a idade dos seus alunos? 8 anos, 3º ano. E eu fico medindo palavras para falar com os pais sobre esse assunto. Você sente uma certa resistência ou os pais não sabem mesmo? Não, na verdade eu não falo nesses termos. Eu trato em novas gerações, tratá-los diferente, escutar, não usar de agressão com eles, porque isso acontece, eles contam. Quais as dicas para os professores que Olha, eu acho que algumas dicas, assim, é o que tu já estás fazendo, é tentar levar informações em todas as oportunidades, sugerir leituras, programas como esse. Uma coisa que a gente vê é que exatamente um grande preconceito que se tem em relação a índicos e cristal é que se liga isso ao fator religioso. Esse assunto é assunto de espírita. E isso não é verdade, porque na realidade você perceber a espiritualidade não significa que você seja espírita, católico, protestante, seja que campo você tiver de religião. A gente até gravou um programa muito bonito aqui no Papo de Mãe, que era sobre espiritualidade, independentemente da religião. E falou bastante dos valores. Entrevistamos inclusive ateus também, né? O que a gente nota nos índigos é que eles têm religiosidade. E não quer dizer que eles estejam religiosos e tem que estar ligado a alguma coisa. E uma das coisas que eu percebo, quando a criança apresenta dificuldade dentro de sala de aula, a escola cobra um diagnóstico. Então precisa existir um rótulo porque aquela criança não funciona dentro do padrão daquela escola. E muitas vezes o fato dela ter essa dificuldade de sentar, de interagir, é colocado dentro de sala uma acompanhante terapêutica. Então a escola se isenta do compromisso, se isenta do trabalho e coloca uma acompanhante terapêutica. Eu trabalho com uma criança e a gente fornece esse atendimento para ela. Então a escola não quer o compromisso, ela diz que ela participa, que ela funciona na parte da inclusão social, mas na verdade não é. Né? E essa questão da exigência do rótulo. Precisa dizer qual é o problema dela, não é a escola que precisa mudar. A gente acabou de exibir um programa sobre inclusão e na prática você acaba vendo isso, que falta a inclusão na prática. Né? Não, e a inclusão de todos, não é? Não, e a inclusão de todos, a inclusão dos que não conseguem aprender, a inclusão não só dos que têm o diagnóstico fechado, e os que não têm diagnóstico nenhum, mas têm alguma dificuldade. Antes de passar uma última rodada com vocês, a gente quer divulgar um projeto muito legal que começou aqui em São Paulo, que é do Cine Materna. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Foram já? Não. Porque é recente, né? Os filhos já estão eu também não fui, na minha época não tinha. Eu vou chamar a Karina, então, do Cine Materna, para contar pra gente. Vem cá, Karina. A
Karina veio acompanhada, claro, né? Porque quando elas vão ao cinema, o Cine Materna leva os filhos. E aqui no Papo de Mãe a gente tem um pouco isso também. Trazem, né? Vocês podem trazer os filhos, né? Isso é bom. Tem que acompanhar, né, filhote? Quem é esse? Conta pra gente. Ele é o Luca. Ai, que risonho! Toda criança gosta desse microfone, né, de brincar. Pois é, fofo, você quer brincar? Ele tem quantos anos? 1 ano e 1 mês. E conta pra gente, quando que surgiu o Cine Materna? Você é uma das coordenadoras, né? E como é que funciona? Então, surgiu mais ou menos uns 4 anos. E eu lembro que na minha época, na mais velha, eu não tinha essa facilidade de ir ao cinema, né? E agora, quando eu tô curtindo pra caramba. Então, são sessões especiais que as mães podem levar os seus filhos, de até 18 meses. E assim, a sala é toda projetada para receber as mães e os nenéns. Então, o ar-condicionado é reduzido, o som é reduzido, tem trocador, tem o tapetinho de atividades, tem a coordenadora e os outros monitores. Se o nenê chorar ou der risada, ninguém vai olhar feio? Não, ninguém vai olhar feio. Pode tirar foto, assim, nos trailers a gente pede com flash. Depois pode tirar foto à vontade, sem flash. Tem as fotógrafas também, que sempre acompanham as sessões. Então, depois a gente põe as fotos no Flickr ou no blog. E é muito gostoso. E hoje vocês estão em outros estados também? Sim, também. Que estados? Tem, acho que Brasília, né, Rio de Janeiro, Recife. Tem bastante, né? Ele quer seu colinho, Mari. Você quer vir no meu colo? Ah, tá bom. É por causa do microfone, né? Tá bom, então você entrevista a mamãe, ó. Ele quer brincar, Mar. Você não quer pegar ele, Marcela? Daqui a pouco ele brinca, eu acho que ele quer ficar com o microfone. Então entrevista a mamãe, ó. Assim, mamãe, quem quiser saber mais sobre o Cine Materna, qual que é o site? É www.cinematerna.org.br. Ô, Clarissa, a gente inclusive tá no Papo de Mãe sorteia alguns ingressos do Cine Materna, né? Exatamente, a gente já sorteou alguns e de vez em quando a gente sorteia também. Clarice, tem algum último recado pro tema do programa de hoje? A Fabiana Desidério, de São Paulo, do blog Conversa de Mãe, ela diz que acredita na diferença evolutiva dos espíritos, porém, isso já foi até falado aqui, ela lembra que a gente tem que tomar cuidado com os rótulos, pois ela acredita que tem muita gente que pensa que essas crianças podem tudo e, na verdade, não é assim, né? A evolução no sentido moral está relacionada ao amor e no amor existe humildade e respeito. Com certeza. Legal. Então vamos passar uma última rodada com vocês, Rita. Eu trago duas coisas bem importantes, que eu acho importantes para mim, assim, no dia a dia com os meus filhos. Uma coisa é Malu, né? O que a Malu falou, a questão do rótulo. Eu acho super importante, eu tento trazer o tempo inteiro para mim. Eu não tenho que classificar meu filho como nada. Eu tenho que ver ele como um outro ser humano, que é isso que ele me exige, que eu tenho que ter respeito, né? Independente de ser criança, ter 4 anos ou 1 ano, porque às vezes eu me pego pensando, puxa vida, como a Ingrid falou, tem só 4 anos e já está querendo, né, dominar ou mandar. Eu sou a mãe, meu pensamento é esse. E a Rosana? A partir do momento que você encontra o caminho para a fonte, que é a volta para casa, você não precisa de uma religião que vá te engessar na forma de pensamento. Eu encontrei isso e aprendi a me entender como um adulto índigo. Não é uma coisa que seja melhor ser assim, não. Tenho muitas desvantagens, mesmo porque muitas coisas eu ainda não entendo. E também para entender melhor como tratar a minha Cristal com delicadeza, porque é isso que ela precisa. Legal, obrigada. E a Penélope? Eu acho o tema muito interessante nesse sentido e o que me fez estar tentando levá-lo a um estudo acadêmico. Eu acabei de terminar um curso de pós-graduação e o meu trabalho de monografia é justamente isso, para que a gente até desmistifique. Né? Não é um assunto religioso, simplesmente aparecem comportamentos e características, né? E que merecem ser revistos. Eu acho que tem que ter um olhar médico, eu acho que tem que ter um olhar geral. Faz parte da nossa experiência humana, tá aqui, então eu acho que todo mundo, de certa forma, precisa abraçar. Legal, né? Obrigada. E a Malu? Eu sempre penso assim, eu acho que tem 2 diretrizes para a gente poder dar equilíbrio para essas crianças, né? Que são o limite e o amor. Essas 2 coisas têm que caminhar passo a passo. São crianças que precisam muito da experiência amorosa, afetuosa, de uma maneira muito verdadeira, porque eles percebem quando não é verdadeiro. E aí, acho que as coisas se transformam, né? Através desses 2. Se eu sei respeitar o outro, se eu sei o limite aonde termina a minha possibilidade e começa o do outro, e eu sou um ser em relação amorosa, eu acho que o mundo se transforma. Eu acho que é por aí.
Obrigada, Malu. Olha, e eu acho que, até acompanhando um pouco a linha de raciocínio da Malu, nós estamos mesmo num momento de transição, como seres humanos. E não estamos nesse momento por acaso. E todo esse movimento, seja índigo, cristal, que denominação queiram dar, o que vem nos trazer é realmente a consciência de que precisamos nos rever. Ser é que é a minha grande conquista, o ter é consequência. Tem algum site, se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato com você? Isso, a gente tem o site da editora, né, dos livros, que é o www.flyed.com.br. A Ingrid. Bom, eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo que a geração índigo, cristal ou geração Y, como está sendo chamada, são nomes que nós estamos usando para marcar um momento histórico da evolução da humanidade. Daqui a alguns anos nós nem vamos mais utilizar esses nomes, porque seremos todos parte desse grande movimento, teremos adentrado na nova energia, numa nova era, como se está chamando. Teremos passado a transição. E eles vieram para ajudar a curar o nosso planeta, como muitos disseram, e a nos transformarmos em seres humanos melhores, mais evoluídos, mais iluminados. Mas leiam, se informem, porque as novas gerações precisam basicamente de amor incondicional para se aceitar o diferente, seja qual for, limites claros, verdade, justiça, olho no olho e a palavrinha mágica, negociação, com respeito. Eu queria deixar o meu site e o e-mail de contato. O site é www.ingridcanete.com.br. O e-mail é atendimento@ingridcanete.com.br. E eu fico à disposição também para perguntas. A gente aproveita para convidar todas para participarem do chat, que começa logo depois que o programa vai ao ar na TV Brasil. Começa o chat no site do Papo de Mãe, tá bom? Obrigada por terem vindo, até porque daí os telespectadores do Brasil todo também podem conversar com vocês, né? E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre mães com profissões de risco. Dá para continuar numa carreira arriscada depois que um filho nasce? A policial, a piloto de helicóptero, a motoqueira, histórias de vida interessantes e curiosas. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Então, como eu disse, entrando agora, você conversa ao vivo com a gente. E até domingo que vem, aqui na TV Brasil. Até. Tchau, gente. Obrigada. Uma salva de palmas. Olha aqui, ó. Eu vou cantar. Vamos lá cantando. Vem cantar comigo, que eu vou cantar com você. O que aconteceu? Você caiu, que está com o nariz machucado? Conta pra mim o que aconteceu. Quer contar ou não? A mamãe conta? Caiu da casinha do coelho, né, filho? Caiu, machucou? Doeu? Doeu? A Ingrid quer fazer uma pergunta? Por que tu queres ser veterinário? Ah, porque eu adoro os animais e eu acho que tem muitos que estão sendo maltratados e eu queria tentar ajudar eles.